Fala galera, beleza? Eu sou a Júlia Pedrosa e sejam muito bem-vindos ao Grupo Repórter. O programa onde eu entrevisto pessoas de todos os tipos sobre as experiências delas com exercício, alimentação e outros hábitos saudáveis. Eu espero que as histórias contadas aqui te inspirem e te ajudem na sua jornada fitness. E se você tirou algo de valor daqui, não deixe de compartilhar e dar essa força pra gente. Valeu, galera! Fala galera, beleza? Eu sou a Júlia, coach da Grupo. Hoje eu tô aqui com a Nana, ela vai se apresentar daqui a pouquinho e a gente vai falar, como sempre, como ela treina, quais são as experiências que ela teve com o exercício na vida dela, como ela chegou na rotina que ela tem hoje, e a gente espera que essa... esqueci a palavra. Que essa trajetória dela, de alguma forma, te ajude a criar uma rotina de exercícios pra você também. Valeu? Bora lá! Nana, tudo bem? Tudo bem. Você tá bem? Você tá calma? Não. Tá bom, vai ficar tudo bem. A gente É só que eu vai nunca fui conversar. entrevistado. Ai, que emoção! Tomara que seja uma boa experiência pra você. Tudo bem. Só diz pra mim, só se apresenta quantos seu nome, quantos anos você tem, o que você faz da vida. Meu nome é Mariana, também conhecido como Nana, ou Mari, ou sei lá, Qualquer coisa. Eu tenho 28 anos. O que mais quer saber? O que você faz da vida? O que eu faço? Eu sou analista de sistemas. Eu sou formada em ciência de computação e hoje trabalho como analista de sistemas. E você passa o dia inteiro sentada, presumo. Sim, o dia inteiro sentada e eu não sento certo. Logo, eu tenho 28 anos com uma coluna de 70. Que alegria. Então é ótimo. Deve ser. Só que não. Como que é a sua rotina de dia, assim? Que horas você acorda? Como é o dia a dia? Tá, eu costumo acordar mais ou menos umas 8 horas, 8h20 da manhã. Aí eu chego no trabalho às 9 e paro uma hora pro almoço e costumo fazer... Aí eu saio às 18, no dia que Teoricamente. tá bom. No dia que dá tudo certo, eu saio às 18 horas. E normalmente eu costumo fazer outras atividades de segunda e quarta e sexta. De terça e quinta eu costumo ir na Grupo e fazer minhas atividades físicas. Então, à noite faz inglês? Você faz segunda e quarta, né? Inglês e exercício à noite e durante o dia sentada no trabalho. Sentada o dia inteiro. Que alegria. Agora, voltando um pouquinho lá pra você, neném, o que a Nana criança fazia? O que ela já fez de exercício na vida, assim? Então, exercício físico e alimentação nunca foram os meus fortes. Minha mãe fala que desde os 3 anos que eu tenho sobrepeso. Fala que a culpa é dela, então. Enfim, não vamos achar culpados. Não vamos atribuir culpas. Vamos achar soluções. E, na verdade, eu sempre também... não é que sempre, mas eu sinto que eu não sou uma pessoa muito ativa. Uhum. Eu gosto mais de preguiça, eu não acordo feliz, eu não gosto... não sei, eu não consigo acordar feliz. Uhum. Pra eu começar a funcionar, assim, acho que é só depois das 10, assim, depois de umas 2 horas que eu acordo. Tanto que uma vez eu fui treinar com o André às 6h30 da manhã, eu fiquei com muita raiva. Assim, eu só fui acordar nesse dia depois das 9. Entendi. Eu levantei... Você já tinha treinado? E eu já tinha treinado. Eu levantei, tipo, umas 5h40 da manhã, porque eu vou de bike pra Grupo, né? E aí eu lembro que esse dia, assim, beleza, foi legal treinar de manhã e tal, mas eu percebi que eu não gosto de treinar de manhã. Não faz parte da sua vida. Não. E aí, tipo, você, então, criança, gostava de mais atividades paradas? Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de esporte. Eu gosto de assistir e não gosto muito de praticar porque eu não sou muito boa. Então, tipo, eu jogava handball, eu não era boa. Entendi. Eu jogava futsal, eu também não era muito boa, mas pelo menos eu me esforçava. Você se esforçava. É o que importa. Então, eu não lembro de ser uma criança ativa. Eu ia no Parque do Ingá, assim, meio que forçada quando eu era criança. Te arrastavam. Aí, assim, isso acabou gerando uma barreira. Porque eu acho que criança nenhuma gosta de ser obrigada a fazer alguma coisa sem pelo menos ter uma explicação do que tá fazendo. Porquê, né? E assim, isso meio que começou a me criar uma barreira muito grande com o exercício físico. Porque eu não gostava de nada do que eu fazia. Entendi. Só que assim, o que eu fazia
digamos, eu não conseguia conhecer outras atividades físicas a não ser Parque do Engá, coisas do colégio. Então, assim, nenhuma delas eu gostava muito. Apesar de eu sempre gostar de fazer as aulas de educação física no colégio e tal, só que como eu era uma criança obesa, eu posso dizer que eu era obesa, então, assim, eu não tinha o mesmo rendimento que nem as outras crianças ou que nem os outros adolescentes. Então, pra mim, era uma dificuldade muito grande. E isso começou a mudar mais quando eu entrei no ensino médio, quando comecei a criar uma consciência corporal e de que eu precisava mudar. Mas ainda não tão ligado à saúde. Mas ligado, assim, ao dia a dia, à minha estética e tal. Que eu sempre, tipo, eu lembro que eu sofria bullying, apesar de eu não me importar. Bullying não existia quando a gente era criança, mas era bullying. Exatamente. Mas assim, eu nunca me importei muito com o que as pessoas falavam e tal. Mas eventualmente começou a te incomodar pessoalmente, assim, e aí você não por causa dos outros. Não, te incomoda, tipo, eu achei que isso não tá bom, então eu vou tentar mudar. É mais a questão, assim, eu quero vestir uma roupa legal e eu não consigo. Entendi. Ou, tipo, sei lá, eu tenho 12, 13 anos, eu tenho que usar a roupa de adulto porque a roupa de adolescente não cabe. Entendi. Então, era mais nesse sentido, assim. E isso foi, então, o começo do ensino médio. Você começou a ter essa preocupação maior. Começou a entender, na verdade, mais isso. Mas quando eu tinha de 15 para 16 anos, então, mais quase ou menos. No final do ensino médio ali. E aí, isso fez você começar a fazer alguma atividade regular ou ainda não? Socorro. Tem um gato aqui. Ela não vai te atacar. Eu vou fingir que tá tudo bem. Pode continuar, Nana. Oi, Nenê. Mô, tira a Luna daqui. Não, deixa ela aqui, tadinha. Então tá. Tá tudo bem. Então, eu comecei... Tinha uma academia perto da minha casa que eu tinha a possibilidade de fazer aula de dança, que eu gosto muito de dançar. Principalmente naquela época eu não tinha dor no joelho nem dor nas costas. Que bom, afinal você tinha 16 anos. Sim, exatamente. E também descobri o boxe e o Muay Thai. Certo. E eu gostava muito, porque assim, eu chegava estressada e tal do dia a dia, e eu tinha possibilidade de extravasar. Mas isso, assim, o boxe foi mais nos 18, 17 anos, alguma coisa assim. Entendi. Foi mais a dança mesmo, aí eu comecei a fazer musculação e tal, porque eu já tava fazendo academia, então eu vou aproveitar que eu tô ali, né? Olha que fofinho. Que carinhosa. Aí eu comecei a fazer dança, gostei, e eu comecei a estudar num colégio que era aqui no centro. Então, e antes eu estudava num colégio que era perto da minha casa. Certo. Então, assim, eu comecei a andar mais e eu tinha que pegar ônibus. Minha mãe não me levava no colégio, né? Então, eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que andar mais. Eventualmente, eu tinha que almoçar pela região. E eu, assim, eu nunca... não lembro de querer comer porcaria, tipo, almoçar lanche, almoçar pizza. Eu nunca fui, assim. Lógico, de vez em quando a gente come, mas não é minha preferência. Entendi. E então, assim, eu meio que fui emagrecendo naturalmente, sem fazer muito esforço. Aí chegou no final do terceirão, eu tinha 16 anos. E assim, eu fiquei com um corpo bacana, que eu gostava e tal. E nessa época eu fazia dança e Muay Thai. E aí eu gostei. Só que aí depois eu comecei a cursinho. E depois eu entrei na faculdade. Foi ótimo. Que foi onde a gente se conheceu, aliás. Pela primeira vez. Aí foi o começo do declínio. Eu tava no auge, aí começou a declinar. Faculdade, eu percebi, é um padrão em todas as pessoas que eu entrevistei até agora. A faculdade é sempre um período sombrio. É porque eu acho que é uma mudança muito grande. Assim, vou falar de mim, porque assim, o EM, pra mim, acho que foi uma das épocas mais difíceis da minha vida. Até agora, calma. Então, até agora. Porque era muita aula, os professores eram muito exigentes e assim, eu nunca tinha passado por aquilo. Era alguma coisa completamente diferente do que eu já tinha vivido. Então, assim, eu precisava... E como eu morava longe, não tinha carro e tal,
Eu saía de casa às 7 da manhã e às vezes chegava em casa às 9 da noite. Passava o dia todo na universidade. E assim, eu não levava coisas pra comer, então às vezes descia pra comer bolinho Ana Maria. Ai, delícia. Salgados da cantina. Salgados da cantina e refrigerante, porque eu gosto muito de beber refrigerante. Eu sei que faz mal, ok, mas eu gosto. A gente gosta, e aí? Exatamente. E almoçar lá naqueles restaurantes tipo Ru. Assim, beleza, é bom, mas vem uma quantidade enorme de comida que não necessariamente você precisa daquela quantidade pra viver. Mas tá lá, então a gente vai comer, né? Exatamente. Entendi. Então, aí... Só que assim, até o final do meu primeiro ano da faculdade tava tudo controlado. Você tava fazendo exercício ainda? Tava conseguindo manter? Olha, assim, no cursinho, eu lembro que, como eu tinha tempo, antes de entrar na faculdade, eu tava correndo bastante. Entendi. Então, assim, até antes de entrar na faculdade, foi muito bacana porque eu dava 3 voltas no Parque do Engá. E assim, ia muito de boa. E era muito... E assim, eu fiquei muito feliz porque eu gosto de correr até hoje, sempre eu gostava. E eu tava correndo bem. Não sentia dor no joelho e tal, não sentia dor nas costas. E tava sendo bem bacana. E nessa época eu fiquei... Foi muito, muito bom, assim, o peso. Questão de... Eu não sei quanto eu cheguei a pesar, porque eu também não controlo muito. Mas assim, eu me olhar no espelho e me sentir bem. Gostava, entendi. E... Aí, no primeiro ano da faculdade ainda foi controlado, porque eu ainda andava bastante. Que eu tinha que sair, às vezes, do terminal e ir pra UEM andando. E andar dentro da UEM, a UEM é super grande. E aí, no final do primeiro ano, na verdade, no começo do segundo ano, no primeiro semestre, eu comecei a namorar. Entendi. Namorar o Feijão. E... Aí, foi aí que eu vi que começou, assim, porque aí eu diminuí a questão dos exercícios físicos, porque, querendo ou não, acabou diminuindo o tempo que eu tinha disponível. O tempo que você tinha livre, você ia namorar em vez de fazer exercício? Sim, claro. E o Feijão tem carro, então, eventualmente, ele me ajudava. Entendi. E, assim, eu gosto de comer e ele gosta de comer, então vamos E quando você comer. começa a namorar, você sempre vai comer, porque comer é uma atividade que é neutra. Então, e tipo, naquela época o Feijão era bem indisciplinado com a alimentação dele. Ele comia miojo, comia lasanha congelada. Que delícia. Então, assim... Socorro, tem uns gatos brigando aqui, gente. Eu quase morri do coração. Meu Deus. Amor, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu só não esperava que isso fosse acontecer, mas tá tudo bem, os gatos estão se matando. Não fui eu. Meu Deus. Tá legal, tá ótimo, gente, tá tranquilo. Ai, calma. Por isso que eu gosto de cachorro e não de gato. Mas tudo bem, desculpa. Foi culpa das suas gatas, essa interrupção. Tá, e aí vocês saíam muito pra comer. Comia de tudo porque ninguém ligava porque tava comendo. Exatamente. Em questão de 1 ano, eu devo ter engordado 15 quilos. Entendi. E aí eu parei de fazer exercício físico e aí engordei essa quantia de peso. E aí chegou num ponto, depois no outro ano, mais ou menos no 3º ano da faculdade, que eu olhava no espelho, assim, foi terrível, porque... Eu ia comprar roupa, nada servia. Eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu tava vendo. Eu já não tinha mais roupa que coubesse no meu guarda-roupa. Aí eu meio que buguei, eu entrei em desespero. Aí eu conversei com a minha mãe e tal. Ela falou assim, olha, eu acho que você tá acima do peso. Eu não queria comentar com você. Não quis falar antes de você perguntar? Porque eu meio que sou assim, tipo, a pessoa vem me criticar e falar, beleza, valeu. E aí eu percebi que já tinha passado a hora, tipo... Aí eu comecei a frequentar uma nutricionista, que ela não era terrorista e tal. Assim, na verdade, antes disso eu já tinha ido pra vários nutricionistas, mas nenhuma que, meu Deus do céu, vai fazer alguma diferença na minha vida, né? Porque eu também acho que isso é muito pessoal. E nessa eu gostei bastante, porque ela me apresentou um cardápio que era completamente fazível. Eu comecei a levar fruta pra faculdade e tal, e comia durante os intervalos. Os almoços, mesmo almoçando lá na faculdade,
eram acessíveis, porque ela me passava uma quantidade, assim, que eu não precisava de balança para pesar, eu não precisava ficar prestando atenção. Então aí já começou uma consciência de alimentação, de o que eu preciso comer nas principais refeições. Entendi. E em questão, assim, de uns 6 meses, eu devo ter emagrecido todos os 15 quilos que eu tinha engordado. Isso só com dieta? Não. Aí eu também tava fazendo... Eu fazia academia lá na UEM. Musculação. Musculação lá na UEM. Certo. E só que, assim, era uma coisa completamente descontrolada, porque eu ia de... Não me julgue. Eu não. Eu ia de segunda, quarta e sexta e E... ficava treinando 3 horas. Ave Maria. Mas porque você queria ou porque te mandavam treinar 3 Não, horas? porque assim, eu tava tão focada que eu queria emagrecer, Entendi. que eu falei pra ele que eu queria, pro meu treinador na época, que eu queria emagrecer e que eu só podia treinar segunda, quarta e sexta. Entendi. E eu falei que eu tinha bastante tempo disponível. Então, assim, ele me deu um treino que eu conseguisse fazer, mas, Entendi. assim, tinha dia que era completamente exaustivo. Assim, Nossa, eu lembro que tinha dia que eu chegava em casa e só queria dormir, porque todas as minhas energias tinham acabado. Aí, depois disso, beleza, foi bacana. E aí, foi aí que eu comecei a gostar de exercício físico, porque eu tinha mais... preparo físico para as atividades do dia a dia. Eu fiquei com um corpo bacana, só que eu ainda assim enxergava que eu não tinha emagrecido 15 quilos. Entendi. Parecia que eu tinha emagrecido tipo 5. E todo mundo falava nossa, como o seu corpo tá legal e tal, tá bacana. Só que eu ainda não... Eu tenho um distúrbio de imagem que eu vejo até hoje. E naquela época também era assim. E aí, beleza, acabei a faculdade, comecei a trabalhar. Nesse tempo aí, você ainda manteve um pouco de Sim. exercício sempre, mas não mais nessa loucura de 3 horas Não. por dia. Não. Daí era tipo, fiz minha musculação ali 2, 3 vezes na semana, sempre musculação. Sempre musculação, porque tipo musculação, mais um pouco de aeróbico. As aulinhas da academia, assim. Entendi. E a dieta daí você foi mantendo mais ou menos também, junto com essa nutricionista. Certo. Assim, digamos que eu não fiz uma manutenção, porque essa nutricionista que eu fui, eu tinha que ir nela toda semana. Entendi. Então, foi um pouco cansativo nesse tempo que eu fiquei com ela, porque chega uma hora que você não aguenta mais ver a cara dela. Nada contra, minha nutricionista é muito legal. Não é nada pessoal. Mas assim, eu tava meio que cansada. E aí eu já não voltei mais, mas eu tinha criado essa consciência. Tinha aprendido a comer. Tipo, eu não podia comer, não podia tomar 2 copos de leite com Nescau, o tanto que eu quisesse. Pois eu adoro, só que... né? Só que, né, não dá. Não dá. Certo. Aí, fim da faculdade, começo de trabalho. Você estava aqui em Maringá, isso ainda? Eu tava aqui em Maringá. Certo. Aí eu comecei a trabalhar... Só que assim, no final da faculdade eu já fazia estágio e tal, mas ainda assim, nada que fugiu do controle. Eu não consegui manter o peso que eu tinha terminado a nutricionista. Certo. Porque, assim, acontece, né? Fez aquela variação de uns 5% mais ou menos pra cima que foi. E aí foi indo e tal, aí veio a oportunidade de ir pra Brasília. Certo. E sempre mantendo a questão do exercício físico e tal, na academia e tal, aeróbico. E aí, quando eu cheguei em Brasília, eu falei assim, nossa, tá, eu tô sozinha em Brasília. Pra quem não sabe, eu fui pra Brasília. A princípio você tava 100% sozinha, porque eu já não tinha ido ainda. Não, eu tava Entendi. 100% sozinha. Eu fui pra Brasília não conhecendo ninguém, nunca tinha ido pra Brasília, era a primeira vez que eu tava indo e já era de mudança. E, tipo, A primeira vez que você foi pra lá, já foi, tipo, vim pra ficar. Isso. Caraca, que medo. E eu tinha 23 anos. Caraca, que medo. E assim, tipo, era completamente longe de um lugar completamente, tipo, Brasília, sabe? Eu nunca fui pra Brasília, não faço ideia de como é a cidade. Então, tipo, eu também não sabia, eu já trabalhava, já tinha contato com o cliente que eu tava trabalhando, mas é outra coisa pessoalmente, né? E assim, eu ia trabalhar com pessoas que eu nunca tinha visto na vida e que eu tinha conversado, sei lá, algumas vezes pelo telefone e era a primeira vez que eu tava morando sozinha. Caraca. Então, assim, já começou bem, porque eu fiquei uma semana sem geladeira. Nossa! Então, assim, foi uma semana jantando leite com sucrilhos.
E como você guardava seu leite? Você tomava o litro inteiro, né? Não, eu comprava de 500 em 500 ml. Entendi. Aí ele não estragava. Porque daí eu Caraca. jantava e tomava café da manhã. Entendi. Mas assim, tipo, Mas questão tipo, de não é ser uma experiência saudável, legal ficar é. uma semana Não, sem geladeira. não é. Certo. E aí eu meio que assim, me vi livre. Uhum. Porque eu não tinha ninguém pra ficar vendo o que eu tava comendo. Uhum. E eu não tinha que dar satisfação pra ninguém. Certo. Então, nossa, tudo que vinha pela frente eu comia. Era Entendi. pizza, pastel, sei lá, cadeira eu comia. Era o que o tivesse. que tivesse eu comia. Entendi. Aí, de novo, eu engordei mais, sei lá, acho que foi um monte, foi de 15 Foi a um 20. Mas vamos contar em arroba, foram vários. Foi mais ou menos isso. E só que aí nesse meio tempo o Feijão foi pra lá também e ele engordou comigo também. Porque Entendi. Nessa época, era só. Você acha que era mais só em questão de estar sozinha e livre? Ou o trabalho também ajudava a, tipo, o trabalho era mais intenso, daí você tava morando sozinha, Não. daí você tinha que fazer tudo, daí. Não, era mais tranquilo. É porque assim, eu nunca tive problema em me virar sozinha, assim, Entendi. questão de casa e tal. Que minha mãe sempre deixou a gente muito livre pra isso. Uhum. Então, assim, foi mais a questão emocional mesmo que Entendi. pegou. E também o fato de ter coisas muito boas lá em Uhum. Brasília, porque quando você vai, assim, o rolê é só gastronômico. Sim, claro. Não tem muito lugar É tipo ir pra pra São ver lá. Paulo, tá ligado? Você vai precisar fazer o quê? Comer. Exatamente, lá é a mesma coisa. Uhum. E então, assim, só que nisso foi uma galera junto comigo. Depois que eu cheguei, várias pessoas engordaram. Daí a Nana passou, mandou todo mundo engordar. E é que assim, eu gosto muito de comer pizza. E só que assim, naquela época eu não sabia que eu era intolerante à lactose. Entendi. Por isso que eu tomava leite com sucrilhos e comia pizza. E aí, assim, meio que eu fui engordando. Saúde. Eu fui engordando e nessa época eu não tava fazendo exercício físico. Entendi. Porque ainda não dava tempo e tal. Até eu conseguir fazer a adaptação. E depois que daí eu comecei a engordar que eu vi. Ah, e nessa época foi bem. Eu quebrei a perna. Ah, verdade, você quebrou a perna uma época, é verdade. Como você quebrou sua perna? Agora vai ter que contar. Você pode inventar se você quiser, ninguém vai saber, porque eu não lembro. Eu não consigo mentir. Assim, eu comprei um patins. Certo. Porque eu queria, né? Assim, nunca. Novamente. Eu não sou muito boa com esportes. Aí você comprou um patins. Aí eu comprei um patins, andei 2 minutos com ele, caí e quebrei a perna. Que bom. Eu quebrei a fíbula, que é, pra quem não sabe, é esse ossinho lateral aqui, Uhum. que ele dá o suporte. Da canela, tá, gente? Pra quem tá só ouvindo, é o não. ossinho lateral da canela. Perto, na verdade, eu quebrei aqui perto do joelho, assim, mais ou Certo. menos uns 4 dedos pra baixo do joelho. Uhum. Mas é um ossinho que fica aqui na lateral, não é esse principal Não é aqui. o da frente. E aí foi. Nossa, essa época foi tenso, porque eu fiquei mais de 90 dias parada. Nossa. E assim, só com a perna imobilizada, que naquela época eu fiquei com a botinha, não fiquei com gesso. Foram 60 dias de. 90 dias de bota, sendo deles 60 dias só de muleta. Putz. E assim, na época do colégio, eu já tinha rompido 2 ligamentos do tornozelo. Percebe-se Da mesma que- perna. Da mesma perna. Entendi. Não Então, é assim- muito boa com esportes. Exatamente. Novamente. Novamente, não sou muito boa com esporte. Aí, meio que, beleza, por conta de ter mantido a perna imobilizada, meu tornozelo novamente sofreu uma leve atrofiação nas articulações, aqui nos nervos e tal. Não sei como é que chama essas O paradas. tornozelo ficou podre. Tipo, meio que ficou uma bola também junto, porque todos os líquidos desceram também, Entendi. então da perna inteira ficou zoada. Não quebrem a perna, assim, por assim dizer. E andem de patins só se vocês souberem andar. Essa é a minha dica. E tanto que depois eu vim de patins, porque, eu andei 2 traumatizado. minutos. Não é nem traumatizado, mas tipo, eu já tô trabalhando, eu não posso correr esse risco mais. E aí, essa época foi tensa, porque eu já tava
quase consolidado o meu hábito de fazer exercício físico. Eu gostava, e mais ou menos nessa época que eu tava voltando com a Smart Coach. Que eu tava voltando a fazer, que daí que a gente conversou e a gente ia começar a Smart Coach. Aí, depois que eu fui liberado pro médico, eu tive que fazer sessão de fisioterapia e tudo mais, foi aí que eu realmente voltei pra academia. Aí peguei uma academia lá perto do meu trabalho, aí chamei você, perguntei se você podia me ajudar e tal, com a Smart Coach, e aí voltei. A Smart Coach era uma empresa de consultoria, tá, gente? Eu montava treinamento e mandava pra ela, e ela fazia o treino em Brasília. E assim, na mesma distância ela brigava comigo. Eu brigava de qualquer forma, eu sou assim mesmo. Mas era bom. E aí ela... E daí quando você vinha pra Maringá, eu lembro que a gente fez alguns treinos presenciais também. Sim. Algumas vezes que você veio pra cá. Mas aí depois disso, é que na faculdade realmente eu não me lembro, mas depois que a gente fez Smart Coach, eu me lembro de você sempre estar tentando fazer alguma coisa. Então, depois que eu criei esse hábito de corrida, depois de academia, eu meio que não consegui mais ficar longe da atividade física. Entendi. E mesmo lá em Brasília, depois que eu fiquei com o Smart Coach e tal, eu sentia necessidade, pelo menos 3 vezes por semana. E assim, logo depois que eu quebrei a perna, eu acho que, tipo, eu quebrei a perna no fim do ano, depois eu meio que voltei a fazer exercício físico no começo do ano, e tava com a Smart Coach, e aí eu meio que, preciso fazer exercício físico, eu tô ficando louca. Tipo, já fazia 90 dias que eu não fazia nada, e pra quem tinha o hábito de fazer pelo menos 3 vezes por semana, isso foi terrível. E aí teve uma corrida Wings for Life, que é uma corrida bem bacana, que ajuda, acho que toda a renda é revertida para uma pesquisa para pessoas com problema de medula óssea, se eu não me engano. É uma corrida que acontece na mesma hora para o mundo inteiro. Ah, verdade. E então, assim, no Brasil, graças a Deus, foi às 8 horas da manhã, porque tinha gente correndo lá na África, tipo, muito cedo. Tipo 3 da manhã. Exatamente. E aí, nessa corrida, eu meio que me superei. É aquela que é por tempo, né? É por tempo. Tipo, você começa a correr, aí depois de, se eu não me engano, 15 minutos, sai um carro, acho que é 20 km por hora, e a cada não sei quantos tempos lá, ele vai aumentando essa velocidade. Entendi. E quando o carro passa por você, tipo, o percurso todo são 100 km. Só que a corrida acaba quando o carro passa por você. Entendi. Então você vai correndo até o carro te alcançar. Exatamente. E aí, tipo, eu comecei a correr e tal, um trajeto legal lá. E a hora que tava chegando perto dos 7 quilômetros, o carro começou a chegar. Aí, tipo, todo mundo, corre, negado! O carro tá vindo, o carro tá vindo. Nossa, que desespero, mano. Eu lembro que eu tava correndo com Polar nessa época. Meus batimentos passaram de 200, assim, facilmente. Tipo, morreu. Foi basicamente isso. Mas pelo menos eu lembro que eu completei um pouco mais de 7 quilômetros. Tipo, 7 quilômetros e alguns metros. Massa. Assim, foi bem legal porque eu tinha, assim, tava me recuperando de uma fratura na perna. Eu não senti dor no joelho, eu não senti dor no tornozelo. E a minha maior preocupação realmente o tornozelo, porque por conta dessa primeira lesão que eu tive no tornozelo, eu não tive uma recuperação muito boa, apesar de eu, na época de eu ser jovem, mas eu fui muito negligente em relação à minha fratura. Eu não fiz fisioterapia, tirei o gesso antes do tempo, ou seja, também não façam isso. Porque até hoje eu tenho sequelas de, tipo, tá andando e o meu tornozelo estrala. E coisas do tipo, assim. Então, aí daí depois dessa corrida da Wings for Life que meio que eu me estabilizei. Eu percebi que eu não podia comer o mundo que eu queria. A cadeira não entrou mais na dieta. E foi bem interessante que mais ou menos nessa época eu fui na gastro. Que eu tava tendo muito problema de refluxo, azia e tal. E eu tava passando muito mal. A gente fez um exame que constatou que eu tinha intolerância à lactose leve, mas assim, eu não podia mais ficar tomando leite com Nescau todos os dias, que leite com Nescau é ótimo, assim, eu gosto muito. Mas já faz anos que eu não tomo. Não, anos não, meses, desculpa.
E ela me falou, assim, um negócio que foi meio chocante, porque tinha um índice no meu exame de sangue que parece que ele tem que ser perto de 4, alguma coisa assim, e o meu tava 12. Caraca. Então ela falou assim, olha, se você não baixar esse índice, você vai morrer. Entendi. Tipo assim, eu tinha, sei lá, 25 anos. Uhum. Só que eu tava com uma saúde de uma pessoa que, sei lá, eu acho que nenhuma pessoa mais velha deveria ter aquela saúde, porque eu tava correndo risco de sofrer algum problema no coração a qualquer momento. Entendi. Então aí foi que eu voltei pra nutricionista e cheguei e tal, fiz uma dieta bacana. E aí comecei a emagrecer e tal, e sempre mantendo a questão da atividade física. Uhum. E aí, assim, ficou. Só que eu ainda assim não gostava, porque eu ia pra uma academia dessas que só te fornecem um aparelho Uhum. e eu tinha o seu treino. Só Low cost. que. Só que mesmo assim, às vezes, eu não quero ir hoje, eu tô com preguiça e tal. E eu não quero só fazer musculação, eu quero fazer outras coisas. E aí abriu uma academia perto do meu trabalho, que tinha uma infraestrutura, assim, sensacional, com professores ótimos. Aí eu até conversei com você e tal, a gente viu que seria melhor eu ir para aquela academia e aproveitar tudo que eles tinham a me oferecer, porque eles tinham aulas, eles tinham professores capacitados, até teve um professor lá que ele me passou um treino voltado pro meu problema no joelho, porque eu tenho condromalácia nos 2 joelhos. E assim, meio que foi assim, eu já tinha um hábito, mas eu percebi que consolidou quando eu estava frequentando um ambiente em que eles me forneceram profissionais capacitados para isso, aparelhos ótimos e aulas que eu gostava de fazer. Então, assim, meio que tinha semana que eu ia treinar todos os dias. De segunda e tinha dia. Não mais porque você era obrigada, porque você estava perdendo peso, mas porque você gostava de ir. Porque eu gostava e eu sentia falta. Entendi. Então tinha semana que eu treinava de domingo a domingo. Assim. Legal. Então. E tipo, beleza. Não é recomendável Não treinar faça isso também. de domingo a domingo, só que assim, o domingo eu deixava pelo menos 1 a 2 dias mais light, assim, mais, digamos, pra soltar a musculatura do corpo. Sim, era uma atividade né? mais leve, não é que todo dia você ia na pancada, mas você gostava de frequentar o ambiente. Exatamente, eu gostava de, tipo, ir lá de boa, ficar fazendo exercícios mais simples, mas assim, porque eu gostava da sensação depois de fazer os exercícios físicos. Legal. E a questão com a alimentação, assim, depois foi voltando e tal. Aí eu voltei pra Maringá. Isso foi agora esse ano. Eu fiquei em Brasília 4 anos e meio, né? Então, tipo, passei por altos e baixos. E agora eu voltei pra Maringá, na verdade, em dezembro do ano passado. Também foi uma experiência. No começo foi meio estranho, porque, beleza, é uma cidade que eu morei por muitos anos. Só que agora eu tô numa outra fase da vida, né? Tipo, eu não tô mais morando com a minha mãe, eu tava desempregada, aí pronto, já fui comer de novo. A comida é sempre o escape. Sempre, assim, muito. E é uma coisa que eu tô tentando trabalhar agora. Porque assim, demorou a cair a ficha, tipo, demorou muitos anos, muitos e muitos anos pra eu descobrir que a comida é minha válvula de escape. Então, tipo, beleza, antes eu já sabia, mas hoje eu tenho plena consciência disso. E aí, tipo, sei lá, em um mês também engordei 5 quilos de novo, porque eu tava indo na academia low cost e percebi que eu tava me estourando, porque eu não tinha um treino que eu gostava. Fazia aulas que me machucavam. Tipo, às vezes eu ia fazer uma aula, eu saía com o joelho doendo. E a hora que eu tinha chegado na academia, eu não tava com o joelho doendo. Entendi. Minha lombar esse ano começou a doer. Chegamos aí aos 28 anos. Muito bem. Então, assim, foi aí que eu decidi que, assim, não adianta muito a questão de você economizar, sendo que você tá destruindo teu corpo. Então, aí foi que eu decidi ir pra Grupo, né? Porque isso não é merchan, ela não tá me pagando. Eu não tô pagando.
porque pelo menos assim, eu gosto do ambiente, eu gosto dos exercícios que são propostos, e assim, sei lá, às vezes eu chego com uma cara péssima. Tipo ontem. Não, foi Não, quinta? foi quinta-feira. Chegou que eu- puta. E principalmente que eu vi corrida, aí eu assim, fiquei com mais raiva ainda. Mas assim, foi visível que depois do treino eu já era outra pessoa. Então, assim, é algo que me proporciona bem-estar. Então, foi muito bacana assim, essa mudança para grupo, e agora eu tô indo numa nutricionista em que a gente está trabalhando esse comportamento com a comida. Legal. Até porque assim, eu já frequentei outras nutricionistas, já fui na terrorista, já fui na que aceitava qualquer coisa que eu fazia e não falava nada. O que você pensar Todos de os nutricionista tipos eu já já fui. tentei. Porque assim, meio que desde criança, minha mãe tenta passar essa questão da nutrição pra mim por meio de profissionais, assim. E até brinco que às vezes eu falo que eu sou meio que graduada em nutrição. Já passou por tantas. Já tô meio que... eu sei o que tem que fazer, eu só não sei... Tipo, eu só preciso criar consciência. E é isso que a gente tá trabalhando hoje, nessa questão do hábito de comer saudável, de por que comer bem. E assim, beleza, comer um chocolate não vai acabar com a tua vida. O problema é comer 1 quilo de chocolate em, sei lá, 1 hora. E é isso que que eu tô tentando mudar hoje em dia, essa questão de... Tanto que aconteceu essa semana, que eu tava extremamente... essa semana foi muito tensa no trabalho, fiquei sobrecarregada, e eu descontei tudo na comida. Tipo, eu via um chocolate, eu comia, não sabia por que eu tava comendo, eu só precisava... Nem tava com fome. Não tava com fome, não tava com vontade de comer doce, mas eu via e era automático. O hábito, né? Bem automático. E assim, é isso que eu tô tentando mudar. Só que não vai... Eu tenho consciência de que não vai acontecer do dia pra noite, porque isso é um hábito de 28 anos. Então, assim, eu vou apanhar muito, eu vou cair, só que eu preciso levantar e preciso mudar. Até porque um dia a conta chega, né? Então, assim, se eu como muito doce hoje, vai ter um momento em que, se eu não mudar, eu vou acabar tendo diabetes. E aí sim que eu não vou poder comer doce, vai ser o mesmo pior. esquema do seu índice lá de 4/12. Tipo, se você não fizer isso agora... Exatamente. Não tem outra saída. Então, assim, eu preciso criar uma consciência hoje para ter um futuro melhor. Tanto em questão de saúde, quanto poder ficar perto das pessoas sem ter uma questão de saúde que me impeça de ficar perto das pessoas. Que eu consiga ter uma vida normal, só que para isso precisa ter atividade física, precisa ter uma alimentação saudável. De todas essas experiências de exercício, qual você acha que é o melhor benefício do exercício para você hoje? O bem-estar, o reflexo que ele tem no seu corpo, efetivamente, tipo, de massa muscular, de emagrecimento e tal? É o bem-estar do momento? O que você acha que te motiva mais a continuar fazendo exercício? Assim, eu sou meio estranha porque eu gosto daquela dor do exercício físico. Eu gosto de, tipo... Nossa, essa semana, os treinos que vocês passarem, nossa, eu não sei nem como eu consegui levantar hoje da cama. Que foi muito tenso, mas mesmo assim eu fui treinar. Eu tava sentindo muita dor, e mesmo assim eu fui treinar, e na hora que aquece já... Dor muscular, tá, gente? Não é dor no joelho, dor muscular. Dor muscular. Inclusive, dor no joelho eu sinto, é bem raro eu sentir. E assim, eu gosto do bem-estar, tanto momentâneo como... acho que bem-estar psicológico e o bem-estar corporal mesmo. Não sei, eu me sinto outra pessoa. Se sente bem quando faz, quando não tá fazendo, parece que tem alguma coisa que tá faltando. E além das dicas que você já deu de
Vamos lá, recapitulando as dicas. Não faça... Não ande de patins Não se você ande não de souber. patins se você não Não souber. quebre a perna. Não quebre a perna. Se você, por acaso, quebrar a perna, cuide da sua lesão. Exatamente. Teve mais alguma? Acho que foram essas 3. E não negligencie a sua saúde e o seu corpo, porque acho que esse é o maior bem que você tem. Assim, eu demorei muito para descobrir que eu precisava, eu ainda tô trabalhando nisso, que eu preciso gostar de mim, do meu corpo e cuidar dele, porque sem ele eu não vou ser ninguém. Então, assim, se hoje eu consigo trabalhar, ir pra academia, ficar com as pessoas que eu gosto, fazer coisas que eu gosto, é porque eu tenho uma saúde que me permite isso. Entendi. Então, é isso que eu preciso cuidar. Legal. Acho que essa é uma ótima dica. Fica aí com ela na sua cabeça para você pensar durante o seu fim de semana. Nana, obrigada pela sua história. Eu não conhecia tanto dela, conheci uma parte, mas é super legal ver. Eu lembro de quando a gente começou a trabalhar, você tinha dificuldade em ir, eu tinha que cobrar um pouco a presença e tal. E hoje lá na grupo eu vejo que, tipo, a semana que você vai 2 vezes já fala, nossa, eu queria ir mais um dia. Ou a semana que você não vai, você se esforça pra ir e tal. É bem legal ver essa mudança e ver que você entende por que isso tem que ser. Acho que eu concordo 100% com esse negócio de cuidar do seu corpo para ter ele, para conseguir aproveitar o que ele pode te proporcionar. Então, muito legal ver a sua evolução. Obrigada por doar um pedacinho do seu sábado. É sábado hoje, tá, gente? É sábado, 2h30 da tarde. E ela tá aqui conversando com a gente. E eu treinei hoje de manhã já. Treinou hoje de manhã já, então muito obrigada. Valeu, galera. Espero que a história da Nana aí ajude vocês. Sempre tem um jeito de melhorar, você só tem que entender por que você tá fazendo as coisas, acho, e aí tocar em frente e fazer. Beleza? E tenha calma. Tenha calma. E tenha calma, porque as coisas não mudam do dia pra noite. E tudo que muda, assim, muito repentinamente, que você não consegue colocar isso colocar isso como rotina, você não vai conseguir permanecer por muito tempo. Então você precisa ter calma e tentar mudar de pouquinho em pouquinho, porque se você mudar da noite pro dia, talvez você não consiga. Provavelmente não dura, né? Show de bola. Obrigada de novo, Nana. Se você quiser contar a sua história pra gente também, manda uma mensagem, manda um e-mail, a gente combina um dia pra eu ir sábado à tarde na sua casa e a gente conversa. Valeu, galera! Viu?